Que momento delicado que nós estamos vivendo, né? Creio que cada irmão aqui, nesses momentos delicados, tem uma opinião sobre os assuntos que estão em evidência. Então, não adianta eu, na minha particularidade, na minha opinião, tentar expressar algo que cada um tem a sua visão. Cada um tem o seu olhar sobre tudo que está acontecendo. E só existe uma verdade absoluta. E ela pode te libertar. Amém? João 8:32, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. E isso é muito importante para os momentos ao qual nós estamos vivendo, porque os dias não são bons, os dias são maus. E aqueles que gostam de fazer as anotações, eu vou falar todos os versículos, as passagens, né? O endereço, o número, o bairro e tudo certinho para que você anote e examine as Escrituras. Medite na lei do Senhor, dia e noite. Esforça-te, tem de bom ânimo. Assim o Senhor instruiu a vida de Josué, logo que ele se deparou que ele era o sucessor de Moisés, ele precisava se posicionar, porque algo santo e grande ia acontecer. Mas Deus, em nenhum momento, ocultou ou escondeu as dificuldades que poderíamos passar. Assim como a nossa irmã Ruth expressou, dias difíceis virão, e eles não estão distantes, mas eu creio que está muito mais próximo a vinda de Jesus, para aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que são perseverantes, aqueles que têm a sua fé genuína, e são constantes no Senhor, reconhece essa vinda do Senhor. Amém? Quero convidá-los a abrir ali, em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Na versão, qual muitos de nós já temos, a Bíblia aí, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Amém? Em outras versões diz assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Porque é no momento de dificuldade que nós realmente vamos mostrar de onde nós vemos. De onde a gente veio? Quem nós somos? Aonde está a nossa fé? Porque aquele que está fraco é então que está forte, porque Deus aperfeiçoa o dom, o poder dele na tua vida através da sua fraqueza. É nos momentos de dificuldade que a tua fé é alimentada. É nos momentos de dificuldade que você se rende, reconhece e reverencia aquele que é Senhor da tua vida. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração é perseverar com uma fé genuína, com uma fé verdadeira. Perseverar é um verbo que você tem que fazer, ter ação, ser contínuo, ser constante. A fé é algo que você crê sem poder ver, mas sabe que vai acontecer. Olha que tradução nova, amém? E é assim. E genuíno, porque é algo verdadeiro, é santo. E é essa fé que eu peço que Deus alimente a tua vida hoje. Que essa boa semente de uma fé genuína que traz perseverança alimente a tua vida. Para que você saia daqui ciente de que você é a igreja de Cristo. Que você é o templo de Deus. Que você é a morada do Deus vivo. Que você é casa e tabernáculo do Senhor. Amém? Eu não sei o quanto você tem lutado. Eu não sei qual é a tua realidade. Eu sei da minha realidade. Entre aspas, eu sei onde o calo aperta. Amém? Muitos são as expectativas, mas a nossa realidade é quando você coloca a cabecinha no travesseiro e você sabe se está dando tudo certo, se não está dando tudo certo, se as coisas estão acontecendo ou não. Talvez aqueles que estão até a tua volta nem sabem o que você tem passado. Mas abre o teu coração nessa manhã. Deus tem uma palavra para te alimentar. Deus tem uma boa semente. Só abre o teu coração e deixa cair em solo fértil. Deixa cair numa boa terra.
porque o Senhor é Senhor da tua vida, o Senhor é Senhor da tua casa, o Senhor é Senhor de tudo que você tem. Amém? O que você tem feito pela sua casa? E Deus começou porque eu fiquei meditando na palavra e eu sempre procuro compartilhar 50% da palavra com a minha esposa e 50% da palavra comigo. Porque eu creio que se nós somos um em Cristo, automaticamente 50% da mensagem ela passa por quem? Ela vai passar pela minha esposa. Então por isso que muitas vezes eu comento. E Cristocidência, sempre quando Deus me dá a oportunidade de trazer uma mensagem, o apóstolo fala: Hélio, você pode levar uma mensagem, né? Pode pregar no culto, independente de qual culto seja. A minha esposa fala assim: Hélio, Deus me deu uma palavra ontem à noite. Então, eu já pergunto para ela durante a semana: amor, Deus já te deu uma palavra? Eu já sei mais ou menos qual dia que eu vou ministrar ou não. E Deus já faz isso. Então, o que Deus quer mostrar para mim e para você? Que andarão dois juntos, em comum acordo, e o Senhor vai prosperar os teus passos. Amém? Você e sua esposa. É forte demais. Amém? Vocês são vitoriosos porque o Senhor fortalece um casal. O maior ministério da nossa vida começa na nossa casa. Antes de você vir entrar no ministério aqui, o maior ministério está lá no seu lar. É você e sua esposa. É você e sua realidade. Amém? Só você sabe como é a sua realidade. Só a minha esposa sabe qual é a realidade que ela vive. Só a minha esposa reconhece o dia a dia, qual é a intensidade de oração que ela precisa, qual a estratégia que ela precisa. E eu falo para ela: amor, por favor, preciso da sua oração. Então sempre conte, não só com a gente, mas conte com quem está do seu lado aí, que é muito importante. Amém? Você não está sozinho, e seus filhos também. E por sua família, qual a situação? Não só o nosso lar, né? Não só a nossa casa, mas nós temos pai, mãe, aqueles que ainda têm essa graça de Deus, amém? E muito importante a gente valorizar. Tente ligar, tente se comunicar, tente levar uma boa semente, tente compartilhar aquilo que você recebeu, para que eles também tenham essa fé, essa boa semente, essa esperança, essa garantia de que o Deus que serve a tua vida também guarda e protege a vida deles. Por mais que a minha família não estejam tão intensamente buscando ao Senhor, em todos os momentos, eu tenho testificado como Deus tem feito sobre a minha casa, sobre a minha família. De forma geral, eu vejo como Deus tem ministrado, como Deus tem se manifestado através deles. E onde quer que eles estejam. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu profetizo a graça de Deus sobre eles. Eu profetizo sobre a nossa família a graça do Senhor, a misericórdia de Deus. Amém? E aí eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Vivemos dias de incertezas, né? Medos, inseguranças, mas o que você tem feito para brindar a sua casa? Como você tem agido? Como você tem criado estratégia, ou pedido direção a Deus? E eu estava comentando que da palavra, junto com a minha esposa, e a gente estava ali, e a gente foi para Taubaté, para poder visitar uma família, e a gente estava falando de Neemias, a gente se aprofundou em Neemias, e aí começou aquele chororô dentro do carro, e aí Deus já tinha dado até o tema da palavra, né? Reconstruir os sonhos de Deus, reconstruir os muros, e Deus começou a falar, e eu cheguei em casa, estava terminando de colocar no papel, isso já era quase 00:40 essa noite, e Deus falou: filho, guarda essa palavra no teu coração, eu vou usar ela no momento que eu já vou te mostrar, mas hoje eu preciso que você escreva isso. E aí tudo que eu estou colocando, tudo que eu estou compartilhando com vocês é pão fresquinho, é boa semente. Eu não consegui dormir porque eu fui muito alimentado por Deus através dessa boa semente. Então abre o teu coração. E aí ele começou a ministrar meu coração, deixa marcado aí, a gente vai ler ele já.
O inimigo das nossas almas veio senão para o quê? Roubar, matar e destruir. E nesses dias, mais do que nunca, você tem visto isso. Como as estratégias do adversário, quantas coisas têm acontecido e nós temos tido sentimento, como a irmã Ruth falou, de injustiça, de ver pessoas que não são justas, que não servem a Deus, que não vivem e são exaltadas. Aparentemente, parece que elas recebem a justiça e quem está errado é quem faz o certo. Amém? Por favor, cada um sabe da sua realidade, da sua opinião, independente da área. Não estou falando sobre isso. Mas eu creio no poder da palavra, eu tenho certeza que Deus conhece cada área da tua vida para poder ser ministrado. Amém? Estou tendo esse cuidado só para que a gente não interprete aquilo de forma errada, porque ele tem duplo sentido que eu falei, tá bom? Temos vivido na pele nos dias de hoje o quanto o diabo tem investido para destruir nossas crianças, nosso casamento e nossas famílias. Principalmente nesses momentos onde você é mais confrontado, onde o ministério, que é a tua família, passa por maior desafio, é quanto mais próximo você fica deles, não é verdade? É desafiador, não é, conviver. É um pouquinho mais fácil quando você tem 7h20 que você precisa trabalhar, tem mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e quando você chega em casa, você fica algumas horas. Você teve bastante coisa que você fez, teve um dia tarefado ou não, e você pode compartilhar junto com a sua esposa. E os dias que o assunto acaba, as conversas já não são as mesmas, e a louça fica, e é só um que faz, e o banheiro fica, e o outro não faz. Tem alguém comigo aqui, não? Faz sentido? Faz muito sentido. E o inimigo veio, senão para roubar, matar e destruir, trazer confusão, trazer contenda, trazer divisão, tentar destruir nossos lares, tentar destruir nossa família, tentar destruir nossas crianças. Vigia e ora. Amém? Então vamos continuar aqui na linha. O que você tem feito para que isso não aconteça? Eu tinha recebido uma mensagem de Deus sobre Abacuque, e lá no livro de profeta Abacuque, se você puder, e eu deixo isso como algo santo para você, medite em todos os capítulos de Abacuque, e você vai ver a vida de um profeta que desesperadamente questiona Deus, porém tinha liberdade e intimidade para com Deus, para poder conversar e discutir com Deus a situação de injustiça de várias áreas daquela época, que não é diferente dos nossos dias, e Deus começa a falar com ele, a ministrar a vida dele, amém? E ele não tem a resposta que ele queria, porém ele recebe a resposta que ele precisava. O justo viverá pela fé. Eu e você viveremos por aquilo que cremos. E aí eu fui meditar sobre só esse versículo que está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Em Romanos 1,17, Paulo expressa aos romanos o mesmo versículo, a mesma mensagem, que o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3,11 fala o mesmo versículo. E em Hebreus capítulo 10, versículo 38. E aí eu quero falar com os sacerdotes aqui. Você tem santificado a tua casa? Você é a cabeça do seu lar. Você é responsável pela sua família. Santificação é separação, é kadosh, é você que é responsável. É você que, desculpa o linguajar, né, a fala agora, né? Você que tem que chamar a responsabilidade. É você que tem que ter esse compromisso de trazer a sua família, de chamar a sua esposa, de chamar seus filhos e falar, olha, hoje eu quero compartilhar uma palavra. Se amanhã, de repente, sua esposa não puder compartilhar, você compartilha de novo. Mas precisamos ter esse devocional com a família. Precisamos ter essa busca constante. Deus colocou um novo fogo. Existe um novo normal de Deus para mim e para você. E o inimigo mais uma vez está tentando roubar, vai tentar confundir, vai tentar esfriar a fé de muitos. Mas que em nome de Jesus esse fogo nunca se apague no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Independente do tempo, maior é o Senhor do tempo.
Amém? Em nome de Jesus. E, sacerdote, como você tem protegido a sua esposa? Aqueles homens que sabem que as suas esposas, como diz na palavra, né, são vaso frágil. Eu vejo algumas fragilidades da minha esposa, mas eu vejo muito mais virtude de guerreira, valorosa, forte, e muito mais forte que a gente. Amém? Mas Deus quer mostrar que por mais que você seja sacerdote, a sua responsabilidade é proteger, é guardar. Deus quer mostrar para mim e para você que Ele ensina, não para a mulher, mas para o homem, que nós devemos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo foi a tal ponto que Ele deu a sua própria vida para a igreja. Amém, sacerdotes? Dá a sua própria vida para proteger a sua esposa. Tem alguém comigo aqui? Está tudo tranquilo? 2, 3, o restante já vai levantar. Espera aí. Então vamos lá. Esposa, você tem protegido seus filhos? Tem guardado? Tem cuidado? Amém? Isso é muito importante. Filhos, vocês têm orado pelos seus pais? Vocês têm cuidado dos seus irmãos? Sabe? A palavra de Deus fala que um cordão de 3 dobras é difícil de romper. Então, quanto mais pessoas estiverem ali, mais firmes, amém? Essa família vai estar. Então, precisa estar em comum acordo. Precisa estar orando no mesmo sentido, precisa estar buscando com o mesmo Deus, crendo que Deus está guardando. E você que deixou anotado, em 2 Timóteo, eu quero só compartilhar nessa versão, 1 Pedro 5, 8, todos já conhecem esse versículo, essa passagem, mas abre o teu coração, olha o que tem acontecido nesses dias, e a maioria dos versículos que Deus colocou no meu coração, são reais, são tão verdadeiros, que parece que Deus escreveu hoje para mim e para você. Amém? Essa é a palavra de Deus viva. E ele diz assim, ó, lá em Pedro, deixa anotado aí, a gente vai ler nisso aí. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e a verdadeira segurança. Amém? O nosso adversário, ele não está agindo só em Ubatuba, não só no estado de São Paulo e não só no Brasil, em todo o mundo, e principalmente para aqueles que creem. Amém? E para aqueles que não creem, ele já faz o que ele quer. A luta dele é para aqueles que creem. Então, o máximo que ele puder, como um leão, está ao derredor. Irmão, isso é muito importante. Você precisa ter esse conhecimento de alguns princípios que a palavra de Deus nos traz edificação à nossa fé, e a fé genuína, uma fé verdadeira. Que ao derredor está o inimigo, o diabo, como um leão. E ao redor estão os anjos do Senhor, que acampam ao redor daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Então, vamos lá para o livro de Coríntios agora. Coríntios, certo? Não. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Só para saber quem está comigo aqui. Então, se você deixou anotado, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores,
atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Amém? Faz sentido no dia que nós estamos vivendo? E Deus nos ensina isso. Persevera com a fé genuína. Porque nós estamos rodeados desses tipos de pessoas, dessas pessoas. E que em nome de Jesus, se algum desses itens ainda está na tua vida, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor tire do teu coração qualquer uma dessas sementes em nome de Jesus. Que são sementes infrutíferas, são sementes estéreis, amém? Que ela não produz fruto, ela só traz destruição, ela não multiplica, ela só divide, ela só atrapalha, ela só rouba aquilo que Deus tem, amém? Para a gente. Então vamos lá, quem gosta de ler aí, vamos lá para Lucas capítulo 18. Que bênção, terminei a introdução, o mais difícil é a introdução, para que a gente consiga entrar na palavra agora, amém? Lucas capítulo 18, e eu quero reforçar que Deus me fez lembrar de um versículo que fala sobre a religião, porque as pessoas não estão aceitando muita religião, e eu fui procurar na Bíblia onde tem religião, e lá em Tiago capítulo 1, versículo 27, quem gosta de anotar diz que a verdadeira religião, a religião genuína, para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar o órfão e as viúvas nas suas aflições, vírgula, não se manchar com as coisas más deste mundo. Além dos órfãos, que não tem quem os cuide, não tem a proteção da família, né? Vive e tem uma vida incerta, não sabe para onde ir, não sabe o que vai acontecer. As viúvas que são desesperadas, porque naquela época as viúvas não trabalhavam, dependiam dos seus maridos, e tudo que elas iam fazer, elas precisavam de ter homens, né, os seus esposos ou seus filhos para poder ajudar, e essas viúvas, elas passavam necessidade, mas ele termina falando o quê? E uma verdadeira religião é não se manchar com as coisas deste mundo, deste presente século. É tão real como naqueles dias. E aí a gente vai lá para 18, de Lucas, capítulo 18. Quero relatar 3 passagens, a qual Jesus está nessas 3 passagens, que falam de boas novas. E a primeira está em Lucas 18, versículo 1, vai falar sobre uma viúva. Versículo 1, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então guarda isso no teu coração, ore continuamente. Lembra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17? Orai sem cessar. Lembre disso, guarde no teu coração. Seja constante, creia que há poder na oração, feita por um justo, ela pode ir muito eficaz. Continue crendo. Versículo 2, e em certa cidade havia um juiz, que não temia Deus e não respeitava a ninguém. Amém? Por favor, cristocidência. Então vamos ter uma interpretação aqui. Então, versículo 3, nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo, ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. 4, durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isto, ela não vai parar de vir e me amolar até acabar comigo, até me consumir. Versículo 6, e o Senhor continuou, olha o que Jesus diz, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Ele fez uma pergunta. Continuando, ele fala, será que ele vai demorar para ajudá-los?
Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é a necessidade. A primeira coisa, ore e não desanime. Persevera, creia, insista. Há uma guerra no reino espiritual. Sabe que toda vez que você peleja, que toda vez que você batalha, que toda vez que você luta, eu creio que já em momentos Deus já te traz a resposta. Muitas vezes, como Daniel, ele orou e a resposta já veio no primeiro dia, mas demorou 21 dias para que o anjo pudesse trazer a resposta. Eu não sei quantos anos e quanto tempo você está pedindo por uma causa, pedindo por um assunto, pedindo por alguma coisa, até a conversão de um familiar seu. Mas você não pode desanimar. Você tem que continuar orando, você tem que continuar crendo, você tem que continuar buscando, você tem que crer, porque assim como Jesus orientou e ensinou através de uma viúva que estava necessitada, e ela precisava que aquela causa pudesse ser atendida, estou indo muito rápido não? Só para desacelerar mesmo, que precisava ser atendida, porque como viúva ela não tinha outras condições, a não ser que o juiz pudesse ir lá e providenciar, e Deus fala, filhos, prestem atenção, se esse juiz, que é desonesto, não teme a mim, e faz mal aos homens, eu, que sou bondoso, que sou seu pai, que cuido de você, não vou te dar todas as coisas? Eu não vou providenciar o que você precisa? Eu não vou ser contigo? Eu não sei o que você passa, eu não sei qual a luta que você tem, eu não sei qual é a dificuldade que você se encontra, eu não sei qual o desespero que está no teu coração, eu não sei se você é um empresário que de repente nesse momento não sabe mais o que fazer, porque amanhã a partir do dia 15 tem um decreto e precisa ser cumprido. Eu não sei como está a tua vida e nem sei como está a tua fé, mas uma coisa eu tenho certeza no Deus que eu vivo, e Ele pode guardar teu coração e trazer essa palavra no teu coração hoje. Eu posso fazer, eu sou Senhor da tua vida. Se esse juiz que é injusto fez todas essas coisas, imagina eu, que sou Deus bondoso e cuido daqueles que eu amo. Amém? Continuando. Versículo 8. E eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Perseverar com uma fé genuína, porque quando Jesus voltar, será se ele vai encontrar fé? Será se domingo que vem não tiver igreja, não tiver culto, a sua fé vai ser abalada? Será se a sua fé ela está sendo alimentada pelo Senhor, que te dá aquilo que você precisa, que te edifica, que quer ter intimidade com você? E eu creio que hoje você pode mudar um pouco essa estratégia da sua vida. Hoje você pode começar a viver um novo normal. E existe um novo normal, mas ele vai depender de você. Ele vai depender do que você vai fazer. Ele vai depender de como você crê em Deus. Uma coisa eu tenho certeza, que quando o Senhor voltar, eu creio que Ele vai encontrar fé na minha vida. E aqueles que o Senhor confiou na minha vida, eu também quero continuar edificando, trazendo palavra, compartilhando palavra, trazendo semente, continuando estar junto até Cristo voltar e buscar a sua igreja. Amém? Vai encontrar fé na tua vida? Cristo voltando, Ele vai encontrar na tua vida aqueles que perseveram, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, aqueles que descansam no Senhor. Amém? Vamos lá. Você acredita que essa mulher não podia ter voz com esse juiz? Naquela época, as mulheres não poderiam de nenhuma forma expressar qualquer tipo de fala. Elas tinham que pedir permissão para falar. Elas tinham que arrumar um jeito, e ela conseguiu chamar a atenção desse juiz. Cadê as mulheres guerreiras aí? Que as marcas dos seus joelhos voltem para esses dias. Que você comece a olhar de novo aquele joelhinho que você ficava incansadamente, horas e horas, buscando ao Senhor. E mais do que isso, você conseguia ver e testemunhar quantas maravilhas o Senhor se manifestava através daqueles pedidos de orações que você pedia fervorosamente. Amém? E você colocava os seus joelhos aos pés de Jesus e você reconhecia que era só Ele que poderia fazer aquilo que você precisava. Amém? E aquela mulher, mesmo sem ter voz, a palavra relata que o juiz fala, estou cansado de ouvir essa mulher. Mesmo aparentemente achando que ela não poderia e era impedida de falar,
ela não desistia. Então, brigue com os céus. Abra os céus, comece a orar, comece a reivindicar. Amém? Esse justo juiz, que é o nosso Senhor, vai te ouvir. Por mais que o juiz injusto que está ali na atmosfera espiritual tentando impedir que você receba, continue pedindo, continue clamando, continue orando, continue crendo. Amém? Glória a Deus. Deus colocou muito forte no meu coração que não é porque as pessoas não creem que Deus, não é porque as pessoas não creem que Deus não existe, que realmente Ele não existe. Deus existe independente se as pessoas acreditam ou não. Isso é uma questão de fé. Eu creio que Deus existe. Uma pessoa achar que isso não é real, é um respeito que nós podemos dar às pessoas, e o que a gente pode fazer é testemunhar, testificar desse Deus vivo, que Ele é real tanto naqueles dias como nos dias de hoje. E guarda isso no teu coração, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo que orientou sobre a viúva, e Ele fala para mim e para você hoje: filho, se esse juiz que é injusto fez, o nosso Pai, o Senhor, do céu e da terra, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar e está no nosso momento aqui agora. Ele pode fazer. Ele sabe o que está passando no teu coração. Então essa é a primeira passagem. Vamos para a segunda passagem. Capítulo 18 mesmo. Capítulo 18, versículo 35. Antes disso, guarde 2 versículos. 2 passagens que Deus falou comigo também. Bênção. Isaías 54:17. Você gosta de anotar? Anota aí. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. Em outras versões diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça de mim procede, diz o Senhor. Tem outra versão que diz aqui: o que faço pelo meu servo é isto, eu lhes dou vitória. E o Senhor falou. O Senhor é a tua vitória. O Senhor é a tua justiça. Não há arma nenhuma forjada contra a tua vida. Como é bênção você conhecer o Senhor do céu e da terra. E o que Ele deixou escrito para você é vivo e é real. O Espírito pode revelar e trazer vida a cada uma das passagens da palavra de Deus para você. Mergulhe nesse novo normal, mergulhe na palavra, mergulhe na oração. Tenha uma vida diferente, viva diferente, amém? Expresse, testemunhe a sua fé de forma extravagante, de forma diferente, onde as pessoas possam ver que algo santo e maravilhoso está acontecendo. Capítulo 18, versículo 35. Quem gosta de anotar, eu anotei outro versículo aqui, que benção, hein? A gente vai, né? Lá em Isaías mesmo, capítulo 43, versículo 26, ele fala assim, faz-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta as tuas razões para que eu possa te justificar. Jesus sabe, Jesus te conhece, Jesus sabe qual é a causa, qual é o problema, qual é a dificuldade, o que está acontecendo. Ele fala: filho, só persevera, mantenha essa fé genuína, verdadeira, seja verdadeiro comigo. Por isso que ele fala: eu procuro os verdadeiros adoradores, eu procuro aqueles que são verdadeiros com Ele mesmo, aqueles que olham no espelho e sabem que Ele é um servo de Deus, que Ele é um varão, uma varoa separada, que Ele é um príncipe, uma princesa. E ele fala assim: filho, tem alguma coisa que a gente possa entrar aqui em juízo, a gente pode conversar, fala para mim, Deus está falando para você, fala com Ele, entre em juízo com Ele. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Existe alguma coisa que é impossível? Porque aquilo que é possível eu e você podemos fazer, mas aquilo que é impossível Deus pode fazer. E Ele fala para mim e para você: apresenta as suas causas, fala para mim, é seu casamento? Eu vou te falar o que está errado. Não é sua esposa, é você. Não são seus filhos, é você. Não é seu trabalho, é você.
Mas se for alguma coisa, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar direção, Ele vai te levantar. Você é filho, você é filha do Senhor. Você foi escolhido para esses dias, para esse momento. Os dias não são fáceis, eles são difíceis, são inconstantes, totalmente incertos. Não dá para saber o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe nada, já se passou um ano de todo esse procedimento de vírus e ninguém sabe nada ainda. Pelo contrário, estão descobrindo que não tem só um tipo de vírus, e tem um monte. Que essa transformação aconteça na tua vida. E que um monte do Espírito Santo invada a tua vida. Que um monte daqueles do fruto do Espírito comece a trabalhar cada área da tua vida e você continue com fé, com esperança, com certeza que não é em vão a sua busca, não é em vão a sua dedicação e seu trabalho no Senhor. Persevera, fique firme, não desanime, olhe para Ele, olhe para o Senhor. Está mais perto a vinda de Jesus do que qualquer outra coisa. Jesus já está aí, ó, Ele está na porta, Ele está pertinho, Ele está olhando para mim e para você, Ele te ama. Ele é o mesmo, Ele está vivo e Ele é real, amém? Versículo 35. Ainda bem que aquele relógio está adiantado, hein? Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. E aconteceu que um cego estava sentado à beira do caminho. Estava pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. Irmãos, imagina um cego, está acostumado a ficar no mesmo local. Talvez alguém levava ou ele já acostumou com o caminho. E ele ficava ali fazendo o quê? Pedindo esmola, mendigando, desesperado. Ele queria algo só para comer. Como aquela viúva desesperadamente pediu e queria uma provisão de Deus, porque não tinha no natural alguma coisa. Normalmente a gente busca o sobrenatural quando o natural já não tem onde a gente ter braços para alcançar. E aquele homem estava ali desesperado, e ele pedia esmola, ele estava parado e de repente ele falou, mas espera aí, está acontecendo alguma coisa diferente. As pessoas que acabam tendo ausência de uma das coisas que a gente pode, a maioria tem, né, que é ver, aqueles que não vê despertam outras áreas, algumas outras sensibilidades. Amém? Deu para compreender? Tentei não usar as palavras erradas aqui. E aí ele com certeza estava sentado à beira do caminho, ele era cego. Mas algo ele sabia que tinha acontecido, porque não era normal o que estava acontecendo, e ele falou assim, mas espera aí, está tendo uma multidão, o que está acontecendo? Olha que alvoroço, tem alguma coisa, mas é alguma coisa que chega a ser palpável, porque muitos podem seguir Jesus, mas poucos veem Jesus de verdade. Muitos podem estar pertinho de Jesus, mas poucos podem sentir que algo do natural foi modificado e o sobrenatural de Deus está passando. Compreende? Jesus está aqui. Jesus está aí. Jesus está na tua casa. Jesus está no teu lar. Não deixa ele passar, diz o ditado, né? Não deixa ele passar batido. Não deixa ele passar por você e você já achar que é normal esse Jesus. Jesus tem algo maravilhoso, Ele quer falar, quer continuar falando com a gente. Olha só, vamos lá. Estou bem empolgado com a palavra aqui. Versículo 37, né? Primeiro ele pergunta o que era aquilo. No 37 ele diz assim, é Jesus de Nazaré que está passando. Responderam. Aí o cego começou a gritar. Olha que lindo. Jesus de Nazaré. Ah, é o Hélio lá do Perequiaçu. Ou era assim que as pessoas expressavam, porque ele tinha ido para onde? Ali para Galileia. E as pessoas já sabiam que era Jesus. Sabe o Jesus, o filho de Maria, de José, filho do carpinteiro? É ele que está passando aqui. Olha o que esse homem diz. Ele não expressa Jesus de Nazaré. Ele expressa assim. E aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Ele reconhecia quem era Jesus. Ele não podia ver, mas ele conseguia enxergar quem era Jesus. Muitos veem, poucos creem. Mas felizes aqueles que não viram, mas creram
e creem no Senhor da vida. Ele não conseguiu ver Jesus, mas ele conseguia saber quem era Jesus. Ele conseguiu olhar e contemplar, esse é o Messias que nós estávamos esperando. Talvez a multidão toda estava seguindo pelos milagres e prodígios que Jesus estava operando naquela região, ou na onde ele passava, e a multidão queria saber o que ia acontecer, qual que era a novidade agora. Foi um coxo, foi um leproso, foi um cego, foi aquele com a mão ressequida, foi isso, foi aquilo. E o cego falou assim, não, é o filho de Davi, tem pena de mim, tem pena, tem misericórdia. Deus sabe como está teu coração, um coração quebrantado e contrito de espírito, o Pai não o rejeita. Por isso que Davi, quando ele descreve esses versículos, ele reconhece que ele pecou contra o Senhor, contra o Senhor da vida, e ele consegue chamar a atenção de Deus, porque ele soube e ele reconheceu que ele estava em pecado. Então, se você está em pecado hoje, se você reconhece a situação que você está, você pode falar, Senhor, tenha pena de mim, por favor, tenha misericórdia da minha vida, me perdoa. E aí ele se quebranta, e aí ele se humilha, aí ele reconhece, Jesus faz o quê? Olha só. Jesus não faz nada ainda, porque no 39 as pessoas que iam na frente repreenderam e mandaram que ele calasse. Quando eu entrei na igreja, eu era cego espiritualmente, eu não enxergava nada. Mas graças a Deus, poucos foram os que tentavam me repreender. Poucos foram que pediram para que eu me calasse e eu não buscasse o Senhor. Talvez você passe dificuldade dentro de sua casa, você é o único lá dentro de sua casa que você continua buscando, que você continua se prostrando, você continua ali gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, da minha casa, filho de Davi, me ajuda, troca a minha sorte, muda a minha história, transforma a minha vida. E eles começaram a repreender pessoas que estavam junto, possivelmente os discípulos, possivelmente pessoas que tinham visto coisas maravilhosas. Ao invés de eles chegarem para Jesus, falar, Jesus, olha aqui, mais uma oportunidade de um milagre. Que Deus quer e vai operar milagre para aqueles que creem, para aqueles que conseguem, mesmo cego, enxergar o Senhor. E não vem Jesus de Nazaré, mas vem Jesus, Filho de Deus, Filho de Davi, o leão da tribo de Judá, o Messias, o esperado, amém? Aquele que tem unção, aquele que é a própria palavra, é a luz do mundo, é a esperança que o mundo espera. Oh, glória! E as pessoas fizeram isso com ele, mas no finalzinho do versículo diz assim, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tenha pena de mim. 40, Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? E ele disse, Senhor, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Essa é a pergunta, é uma segunda pergunta que Jesus faz para você hoje. O que você quer que eu faça? Apresenta as suas causas. Você não veio hoje, nesse dia, sem ter um motivo. O meu motivo é agradecer, mas o que você quer que eu faça, além de você agradecer? Tem alguma coisa? É alguém que está 12 dias na UTI, é alguém que está desesperado porque precisa de uma cura. É um vizinho seu que não tem condições financeiras. O que você quer? Fala para mim. É a sua esposa que para você já terminou, não dá mais, não aguento mais meu casamento. O que você quer que eu faça? Eu posso fazer, eu posso operar. Esse é Jesus que eu estou te apresentando. Quero chamar o Ministério de Louvor, por gentileza. Possivelmente esse homem era um cego de nascença, né? Mas terminando de ler assim, no versículo 42 diz assim, então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. E no mesmo instante o homem começou a ver e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar. Aqueles que repreendiam, aqueles que já sabiam, talvez já conheciam o próprio cego, que tentava falar, olha, fica aí. Agora não tem fica aí. Caramba, hein? E aí, cego? Não sei nem o nome dele. E aí, cego? Vai junto com a gente? Imagina o nível.
a experiência. Imagina onde aquele cego estava, imagina o grau de fé que aquele homem tinha, aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele estivesse, ele ia conseguir testemunhar para as pessoas o que Jesus fez na vida dele. Talvez você não consiga mais enxergar o que Jesus fez na tua vida, e você já esteja cego e você não consiga reconhecer. Mas tem muitas pessoas que já olham para você e sabem o que Jesus fez e tem feito. Com grandes obras o Senhor tem operado na tua vida. Não é em vão a sua vida com o Senhor, independente do tempo que você sirva o Senhor. Persevera com uma fé genuína. E eu quero te convidar a ficar em pé nesse instante. E a terceira passagem, e aí eu quero relatar só. Está lá em João capítulo 5, versículo 1. Depois disso houve uma festa, e o povo judeu era festeiro. Tinham pelo menos 3 festas que eles festejavam. Uma era a festa das Páscoas, ou dos pães asmos. Tinha a de Pentecostes, também chamada de festa da colheita, ou das semanas, e a festa dos tabernáculos. E ali existia um tanque, onde Jesus estava, que ele foi parar nessa festa, e um tanque tinha 5 entradas, e que ficava perto do portão das ovelhas ali, no tanque de Betesda. E perto da entrada estava deitado muitos doentes. Presta atenção nisso. Eu não sei quantos doentes fisicamente estão aqui dentro, mas eu sei que tem muitos doentes espiritualmente. Tem muitos doentes da alma. Tem muitas pessoas que já não veem esperança, que já não veem saída, que não conseguem enxergar mais nada. E assim como esses doentes estão à beira, e olha só o que acontece. Eram cegos, aleijados, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e a água se agitava, o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Eu quero te dizer que você não precisa que as águas movimentem nem se movam. Eu só preciso que você creia que Jesus pode chegar em você e te curar nessa manhã, curar o teu espírito, curar a tua alma e curar o teu corpo. Ele pode fazer isso. Amém? Talvez você está como esse homem. Ele estava há 38 anos ali. Abre os teus olhos espirituais. Imagine esse homem, 38 anos. As pessoas já logo no começo falavam assim: olha, você é coxo, não vai dar para você entrar aí não, cara, fica aí. E aí ele não conseguia, porque outro ia na frente dele e entrava. Como acontece dentro da igreja, muitos que vêm e recebem, e entrou talvez na sua frente, você achou que entrou na tua frente, mas existem algumas coisas que foram permitidas para que a glória de Deus seja manifestada. Você só está hoje aqui porque você é o maior milagre de Deus. Deus te escolheu, te separou. E naquele momento aquele homem ficava desesperado, e Jesus falou: mas espera aí, cara, o que está acontecendo? Jesus já sabia, Jesus já sabe quem nós somos, Ele conhece o teu coração. E aquele homem desesperado, ele estava ali, e Jesus fala: mas o que está acontecendo? Ele não reconheceu Jesus, mas ele viu uma oportunidade. Alguém falou com ele, não sei quantos anos ninguém falava com ele, porque quando de vez em quando aparecia um anjo e acontecia um milagre, a fé dele edificada, e ele falava assim: eu vou ficar aqui, talvez hoje possa ser o meu milagre, talvez hoje possa ser o meu momento, talvez hoje possa ser o último culto que você celebre ao Senhor. Mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo, que o Senhor vai com você. Persevera, tenha fé, essa fé verdadeira. Amém? E Jesus olhou para ele e falou: a gente já vai louvar. E Jesus olhou para ele e falou: mas espera aí, o que está acontecendo? E ele, com a fé edificada, e ele ali desesperado, ele falou assim: Senhor, sabe o que é? Eu estou aqui anos, mas não tem quem me leve e quem me coloque nas águas. Então eu já vi muitos anos
Há 38 anos que eu vejo a água se movimentando. Eu vejo o milagre acontecendo. Mas o milagre não tocou na minha vida ainda. Eu não sei quantos anos você vê o milagre do Senhor acontecer à tua volta, mas hoje o Senhor pode te levar, não às águas, mas Ele pode te levar para Ele, e Ele pode guardar a tua vida. Você crê assim? Eu não choro porque eu me emociono. Eu choro porque meu coração parece estar pegando fogo. Eu choro porque eu lembro como a minha sobrinha me mandou uma mensagem, acho que eu já comentei isso com vocês. E ela falou assim: tio, eu estava orando com o Papai do Céu, e no meu coração parecia que tinha uma borboletinha, e ela ficava desesperada e começava a correr dentro do meu coração. E aí eu falei para ela: filha, o Espírito Santo está ministrando a tua vida, continue buscando. Deixa essa borboletinha conseguir visitar todas as áreas da tua vida. E esse é o poder de Deus, Ele pode visitar a tua vida. Por isso que eu creio no poder milagroso de Deus. Talvez para ela tão simples era uma borboletinha, mas eu creio que você nessa manhã pode permitir que o Espírito Santo toque a tua vida, como nos primeiros dias, ou como algo novo e novo normal de Deus para você nessa manhã. E eu quero te convidar a você se prostrar diante do Rei da Glória, diante desse Senhor que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Senhor que falou sobre aquela viúva que tinha uma causa impossível, o Senhor veio e colocou as suas mãos. E a gente vai orar sobre cada uma das áreas da nossa vida. Talvez você chegou e já estava cego. Como que pode? Tem pessoas que já conhecem e vivem com Jesus e já estão cegas, não enxergam mais. Talvez você venha, a tua fé é alimentada, mas logo em seguida você sai daqui e as pessoas falam: olha, tá difícil, né? Ele fala: tá mesmo, viu? Tá complicado. E ele não para por aí não, ele fala: olha, e fica tranquilo, a tendência é piorar. Quando alguém te pergunta que está difícil e tenta te expressar algo com você, ele quer olhar para você e falar assim: fala para mim que eu estou errado. Fala para mim a verdade, está difícil, mas tem esperança. Fala para mim, está complicado, mas fala para que eu não venha desanimar, não. Fala que eu venha perseverar. Fala que você vai estar orando com Ele. Fala que você vai estar junto com Ele, que você está na mesma causa que Ele. Compreende? Irmão, você consegue compreender que você é a boca de Deus onde você está? Você é escolhido de Deus. Daqui de cima eu consigo ver tantas pessoas diferentes, que eu talvez nunca tive tanto contato, algumas eu tive mais, mas eu consigo ver como brasas, como fogo em cada um de nós, porque o Espírito Santo está quebrantando as nossas vidas para poder nos levantar como igreja que prevalece, uma igreja vitoriosa, que vai e resiste. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Não é a igreja de Cristo que vão fechar suas portas e o diabo vai atacar. É a gente que vai saquear o inferno, é a gente que vai lutar pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho, pela nossa nação, por aqueles que estão à sua volta.